Sabe, às vezes a gente olha para o futuro, para essa era da inteligência artificial, e fica se perguntando qual vai ser o nosso lugar nisso tudo. E se a resposta estivesse no passado? Pois é, hoje a gente vai explorar como uma fraternidade antiga pode, quem diria, nos dar um mapa de propósito para um mundo dominado por máquinas. A conexão não é óbvia, eu sei, mas prometo que é surpreendente. Vamos nessa. A história tem um jeito engraçado de se repetir, né? Na Revolução Industrial, as máquinas substituíram a força dos músculos. Agora, com a revolução da IA, o que está sendo substituído não é a força física, mas a nossa própria capacidade de pensar. Aquelas tarefas de análise, de memória, de precisão, tudo isso está sendo automatizado numa velocidade que, nossa, é de cair o queixo. Então, peraí. Se as máquinas agora podem pensar, o que passa a ter valor de verdade? Qual é a nova moeda do mundo? A resposta é o próprio conhecimento. O poder não está mais em quem fabrica coisas, mas em quem entende e domina a informação que move tudo. E esse novo poder se divide em dois grandes caminhos. O primeiro é ser uma espécie de detetive de dados. É a habilidade de olhar para um monte de informação que parece não ter nada a ver e conectar os pontos, criar um valor que ninguém mais enxergou. O outro caminho é o do inventor. Criar do zero alguma coisa nova, uma patente, um processo, uma marca forte. É aí que está a nova fonte de riqueza. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos pegar um caso que todo mundo conhece. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, o valor da transação foi 20 bilhões de dólares. É até difícil de processar um número desses, né? 20 bilhões de dólares por um aplicativo de mensagem? Sério? Na época, todo mundo achou uma loucura. Um negócio que parecia que ia levar uma vida inteira para se pagar. Só que o Facebook não estava comprando só um aplicativo. Eles compraram conhecimento. Pura e simplesmente. Ao juntar os dados do WhatsApp com os do Facebook, eles criaram um mapa gigantesco dos nossos relacionamentos, dos nossos interesses, dos nossos hábitos. E o resultado? Foi surreal. Em um único ano, o valor gerado só por esse conhecimento já tinha passado dos 20 bilhões que eles pagaram. E olha, isso não é um caso isolado, não. Pega a IBM, por exemplo. Os caras registram quase 10 mil patentes por ano. A maioria em áreas como IA, nuvem, medicina. E quanto isso gera de grana? Mais de 100 bilhões de dólares, todo ano. Conhecimento virou literalmente a nova mercadoria do planeta. Ok, mas aí surge um paradoxo, né? Se até o conhecimento pode ser automatizado e gerenciado por máquinas, o que sobra para a gente fazer? A resposta, por mais irônico que pareça, é tempo. Sobra tempo. Tempo para a gente ser, bom, simplesmente gente. E isso não é papo de ficção científica. Já está rolando. A gente está vendo uma tendência mundial de trabalhar menos horas. Tem empresa, inclusive aqui no Brasil, testando a famosa semana de 4 dias. Parece que aquela era do trabalho formal, de 40 horas por semana, está mesmo com os dias contados. E é aqui que a gente chega no coração da coisa toda. As máquinas vão fazer o trabalho. E a gente? A gente vai fazer o quê? Essa, meus amigos, talvez seja a grande pergunta do nosso século. E olha, o desafio aqui é gigante, porque esse tempo extra pode virar um buraco, sabe? Um vazio preenchido com distração infinita, com coisa que não leva a lugar nenhum. Ou ele pode ser a maior oportunidade da nossa vida, um convite para crescer, para buscar um propósito mais fundo. A escolha, no fim das contas, é de cada um de nós. E é para entender como navegar por essa escolha que a história nos dá uma pista, uma bem fascinante. Vamos dar uma olhada na maçonaria. Mas calma, não como uma sociedade secreta, cheia de mistério, e sim como um estudo de caso. Um exemplo de uma organização que precisou se reinventar e reinventar seu propósito várias vezes ao longo da história. Bem, no começo eles eram operativos, ou seja, eram os caras que literalmente construíam as grandes catedrais da Europa, mão na massa mesmo. Quando esse trabalho acabou, eles podiam ter desaparecido, certo? Mas não, eles se transformaram, se tornaram especulativos, viraram um centro de debate, de ideias, de filosofia, que acabou ajudando a moldar revoluções. Depois o mundo mudou de novo e o foco virou o serviço, a filantropia, construindo hospitais, escolas. O ponto principal aqui é o padrão. A cada grande virada do mundo, eles souberam se adaptar, encontrar um novo porquê. E agora, seguindo essa lógica, nós estamos vivendo a próxima grande virada. Depois de construir prédios, depois de construir ideias e até instituições, qual é a próxima fronteira? Segundo essa análise, ela não está lá fora, no mundo, ela está aqui dentro. A missão é a construção do chamado templo interno. E o que é essa reforma interna? De um jeito bem simples,
É o trabalho consciente de construir a si mesmo, de lapidar o próprio caráter, sabe? É uma jornada totalmente individual, que não depende de nenhum grupo. E é talvez o trabalho mais difícil que existe, porque exige que a gente olhe no espelho e seja brutalmente honesto com o que vê ali. E esse caminho, segundo essa filosofia, tem um passo a passo. Primeiro, se conhecer, entender as nossas luzes e as nossas sombras. Depois vem a transformação, o trabalho de pegar essa sombra e transformar em luz, de transformar um coração de pedra num coração que sente. Só a partir daí é que se pode encontrar uma felicidade que é genuína, que é sua. E essa felicidade se torna a base para só então conseguir ajudar na felicidade de todo mundo. Então, no final das contas, o tal do grande segredo não é nenhuma fórmula mágica guardada a 7 chaves, é simplesmente um caminho. Um caminho para encontrar o espiritual que existe dentro de cada um de nós. Uma jornada universal aberta para qualquer pessoa que tenha a coragem de olhar para dentro. E para a gente fechar, tem uma frase do Arnaldo Antunes que resume essa ideia de um jeito perfeito. Tudo que se tem não é seu, só é seu aquilo que se dá. Numa era de automação, onde as máquinas fazem quase tudo, talvez o nosso maior propósito humano não seja o que a gente acumula para si, mas sim aquilo que a gente escolhe oferecer para o mundo. Obrigado por acompanhar esta análise.